Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Em outra tradução diz: livremos-nos de todo o embaraço e de todo o pecado, e corramos a corrida que nos está proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, versículo 2, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Assim como você está, feche os olhos mais uma vez. Pai, nós, em concordância com aquilo que já foi orado, pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, confrontar o nosso coração, ó Deus, nessa noite, porque nós sabemos que através do confronto da verdade da Tua palavra é que nós somos curados e transformados, Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha nessa noite a ser como, ó Deus, um martelo, Senhor, que esmiuça, Senhor, a rocha, e que tudo aquilo, Senhor, de fortaleza que há na nossa mente seja destruída, Senhor, pela meditação da Tua palavra. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê nessa noite uma palavra. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, a capacidade, ó Deus, de entender, e dê-nos, Senhor, a revelação da Tua palavra. Pai, nós pedimos a Ti que abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa palavra, que é o tema desse ano, que é graça abundante, né? E eu tenho declarado que 2017 será um ano em que Deus derramará de uma graça especial sobre todos nós como igreja. Amém? Será um ano em que nós vamos correr essa carreira que nos está proposta, com perseverança alcançaremos sucesso. 2017 será o ano em que a graça de Deus vai superabundar em todas as obras que você colocar as suas mãos, porque essa é a promessa da palavra de Deus. Então nós cremos que Deus nos deu esse tema. E o desejo do coração de Deus não era só que nós ficássemos declarando uma palavra ou que tivéssemos um cartaz com uma palavra, mas era que nós vivêssemos essa palavra. A graça de Deus, ela nos capacita a ter uma vida extraordinária. A Bíblia fala, e tantas vezes é repetido aqui, né? Tem mais de um texto que fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, porque nós não conhecemos, nós deixamos de desfrutar e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Eu quero compartilhar algumas dessas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. E claro que envolve o tema desse ano, mas Ele tem falado muito comigo a respeito do verdadeiro cristianismo e a respeito da religiosidade, né? É uma palavra que traz confronto ao nosso coração e muitas vezes nós não queremos ser confrontados, mas a Bíblia, ela é a verdade, e a verdade de Deus trazida a nós, ela que vai trazer cura e ela que vai trazer a transformação. Nós vemos ao longo da história, desde que a igreja foi, ali recebeu o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva, nós vemos Satanás desde o início tentando Jesus, e depois que a igreja se levantou, ele tentando perseguir a igreja, e nós vemos que todos os heróis da fé da Bíblia foram perseguidos, foram massacrados, foram injuriados. O próprio Jesus foi chamado de Satanás, foi chamado de diabo, foi acusado que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, ele foi cuspido, ele foi ultrajado, ele foi humilhado. E a igreja foi crescendo em graça, e houve uma pseudo-conversão de um imperador, e com essa falsa conversão a igreja se uniu à igreja então romana, e aí começou toda a distorção, e a igreja começou a perder a sua essência, e o povo deixou de ter ao longo dos anos contato com a palavra. Nós sabemos ali no século XVI, XVII, a perseguição, a Inquisição, quanto milhares e milhares de cristãos, de judeus, foram perseguidos, foram queimados nas fogueiras e foram mortos.
No século XVII se levanta um homem chamado Martinho Lutero e ele começa a estudar a Bíblia. Ele era um teólogo e ele tinha um pai na fé, um padre ali que era responsável por ele. E ele começa a estudar a Bíblia e um certo dia ele vai até a cidade de Roma e ele visita ali, ele compra uma indulgência e ele sobe aquelas escadarias ali de joelho e com aquela papel na mão, ele acreditava que ele estava comprando a libertação do avô dele do purgatório. E ele começa a observar tudo o que ocorria ali em Roma e ele começa a ter uma santa indignação e ele percebe que tudo aquilo era um grande engano e que a igreja estava sendo totalmente extorquida através das mentiras, das vendas de indulgências, de todas aquelas coisas que eram preferidas. E quero fazer só um resumo. Esse homem começa a estudar a Bíblia e vocês sabem, ele faz ali todas aquelas teses e ele prega lá na frente da porta da igreja e a igreja de Roma começa a persegui-lo. E se levanta ali uma grande perseguição e ele vai perante o imperador ali para responder por que ele estava fazendo aquilo. Ele tinha que renegar todas aquelas teses que ele tinha escrito e que ele refutava todos aqueles ensinamentos, porque o povo não tinha Bíblia. A Bíblia só era lida em latim, na igreja católica. E então ele é preparado que ele devia renegar, ele vai até a presença do imperador, há um rei ali que intercede por ele, porque senão ele já iria ser morto, direto, porque não havia julgamento, havia só condenação. Mas aquele rei intervém junto ao imperador, porque era um parente, e ele consegue um julgamento justo. Martinho Lutero vai até perante esse julgamento e ali ele tem que renegar, está ali todos os livros dele, as 95 teses, e ele tem que renegar aquilo que estava ensinando, que ele cria que era a palavra de Deus. Ele não renega, pede um dia, ele ganha um tempo, e ele volta no outro dia e não renega. Depois ali ele consegue dar um jeito de fugir, porque estava condenado à morte, por isso que ele não iria renegar, porque era a verdade e ele não poderia voltar atrás. E nós vemos um preço tão grande para que a palavra de Deus estivesse conosco hoje. Depois disso, esse rei, ele fica escondido durante muito tempo, se não me engano, 6 meses. Ele fica escondido e ele fica traduzindo a Bíblia para a língua grega. E depois disso que a Bíblia foi dada de presente para esse rei. E depois muitas outras traduções começam a aparecer e a Bíblia chega na mão do povo. Muitos e muitos, aproximadamente, se não me engano, 150 mil pessoas morreram por causa que a Bíblia fosse traduzida, porque a verdade estava sendo ali falada. Então muitas vezes hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas casas e nós não fazemos nem ideia quantos homens foram mortos, e nós não amamos a palavra, e nós não lemos a palavra, E Deus começou a falar muito comigo a respeito disso. Inclusive o Senhor me deu um sonho, já faz mais de um ano, em que Ele me exortava a ler a palavra, E por um tempo eu voltei a ler, daí eu voltei para os livros e o Senhor me fez lembrar daquilo que Ele tinha falado comigo. O que eu quero falar hoje é a respeito do cristianismo, o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é aquela pessoa que anda à luz da palavra. Cristianismo fala de pessoas que têm uma crença e que seguem aquelas crenças que é de Cristo. Cristão significa pequenos cristos, ou então uma pessoa que você se identifica, uma cópia. Então nós temos que ser cópias de Cristo sobre a terra. E a Bíblia fala que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Esse texto nos fala para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e deixando todo o pecado. Isso só é possível a partir do momento que nós conhecemos a palavra e que nós temos um relacionamento com Deus. Então o Senhor nos diz nesses dias, e não só para a nossa igreja, mas foi pedido para a igreja brasileira,
que é um tempo de despertar, é um tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, é um tempo de nós amarmos a palavra e nós meditarmos na palavra, é um tempo de nós estarmos diante da presença de Deus. Nós acabamos de cantar aqui: é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Muitas vezes nós não estamos falando a verdade, porque se esse fosse o nosso maior prazer, nós não mediríamos esforços para estar diante da presença de Deus. Então o verdadeiro cristão é aquele que lê a palavra, que conhece a palavra, que medita na palavra. O verdadeiro cristão é aquele que ora 1 hora, 2 horas por dia. Eu passei esses dias, até para a Fabiana, um dos artigos que eu li a respeito de uma mulher muito admirável, né? Eu tenho estudado todos esses heróis da fé, história da igreja, e ela era mãe de John Wesley, a Susana Wesley. Ela teve 19 filhos, mas 9 desses filhos faleceram, e ela tinha muitas atividades para cumprir durante o dia, mas ela era uma mulher que orava e separava um tempo, 1 hora pela manhã e 1 hora ao anoitecer, para estar diante da presença do Senhor. Ela administrava a casa, as finanças, seu marido era pastor e ele saía a pregar, e ela tinha que cuidar de todos aqueles filhos. Ela tinha 1 hora semanal com todos os filhos para ensinar a palavra. 1 hora apenas com John Wesley, que ela sabia que tinha um chamado especial, que através da vida desse homem, hoje ele tem um legado de 75 milhões de pessoas estão recebendo o Evangelho por causa do filho dessa mulher. Então ela tinha 2 horas na quinta-feira à tarde com ele e 1 hora da semana para ensinar sobre a Bíblia. Ela alfabetizou todos os filhos com o livro de Salmos. E eu comecei a ler e eu disse: meu Deus, se essa mulher tinha tempo de orar 2 horas por dia, como que nós não temos tempo de orar? Não existe isso. Uma frase que me confrontou muito é a seguinte: se você está procurando uma religião que te traga conforto, eu não te aconselho o cristianismo. C.S. Lewis, sei lá, esses nomes ingleses que fazem curso, né? E ela ali teve toda essa disposição. Na verdade, ela era uma grande teóloga. Então, o verdadeiro cristianismo é aquela pessoa que é apaixonada pela palavra, é aquela pessoa que é apaixonada pela presença de Deus, que gasta horas na presença de Deus, ouvindo Deus. E o clamor e o que o Senhor deseja para a igreja brasileira é isso: que venha sobre nós um despertamento, que venha sobre nós uma paixão. Sabe, nós vamos conhecendo a Deus e as coisas vão se acomodando na nossa vida, e nós vamos nos acomodando. E uma coisa começa a nos rodear, e se nós não estivermos atentos, nós começamos a cair em uma cilada do diabo que chama religiosidade. Faz mais ou menos 1 mês atrás morreu um pastor, um apóstolo. Eu não conhecia, passei a conhecê-lo pela notícia da sua esposa. O nome dele é Gregory McNulty, é um americano, mas ele foi chamado para o Brasil. E ele esteve aqui com jovens, ele chegou a ser diretor de evangelismo da Jocum em Belo Horizonte. E ele conta, ele se converteu no Havaí, ele começou a pregar 8 horas depois de convertido, ele saiu pelas ruas pregando. E as pessoas começaram a xingar e dizer para ele calar a boca, e ele dizia para todos, 8 horas depois de convertido: eu não posso me calar, porque eu estava cego e agora eu vejo, eu estava morto e eu revivi. E ele continua ali, e é um homem que deixou um legado, morreu novo, e deixa um legado tremendo. E ele conta que quando ele estava recém-convertido ali, ele começou a ser discipulado pelo seu pastor, e ele resolveu fazer um jejum de palavras, e ele foi para uma ilha próxima, ali, né? E ele ia ficar 7 dias sem comer e sem pronunciar nenhuma palavra. E no segundo dia que ele estava ali, ele vê vindo em sua direção 2 homens e uma mulher, ambos, né, todos eles 3 nus. Era uma ilha deserta, e todos cabeludos, que nem ele, porque ele sempre foi bem cabeludo. Parece que só uma parte da vida dele que ele teve cabelo curto.
E ele fala: meu Deus, estou aqui, Senhor, fazendo esse jejum de palavras, agora essas pessoas aqui nessa ilha deserta. E essas pessoas se aproximam e começam a falar com ele. Era um casal e mais um amigo desse casal. E para encurtar a história, Deus fala para ele: pare de resmungar, porque ele não queria quebrar o jejum dele, né? E eles perguntaram: e daí, cara, curtindo essa ilha? Ele, E Deus fala para ele deixar aquilo, quebrar aquele jejum de palavras e falar o evangelho para aquele casal. Aquele casal compartilhou que numa manhã estava na varanda da sua casa, eles tinham recém-acordado, e a filha estava chorando ali, e passou uma mulher na rua com a Bíblia. E essa mulher olhou para ele e disse: vocês e essa criança estão condenados ao fogo do inferno. E ele compartilha aquilo e ele diz: olha, esse não é o Jesus que eu conheço. Não, cara, não é o mesmo Jesus. Isso aí, você teve um encontro com a religiosidade. Esse Jesus que eu estou apresentando para vocês é o outro Jesus. Depois de alguns dias ali, eles tinham uma igreja no antigo bordel. Eles estavam cerca, parece, de 900 jovens ali, trancados, adorando a Deus. Aquele casal entra e diz: olha, desde o dia que nós encontramos você naquela ilha, nós não conseguimos deixar de pensar em você. E nós queremos entregar nossa vida a esse Jesus que você falou. E ele toma aquele casal pela mão, vão até o altar e eles começam a clamar: Jesus, Jesus, Jesus. E ali eles entregam a vida deles ao Senhor Jesus, né? Esses dias o Juliano veio aqui na igreja e ele me contou que ele foi se esconder em um ponto de ônibus por causa da chuva, e uma mulher com a Bíblia também embaixo do braço, de coquinho, nada contra isso, né? Ela se afastou dele e começou a se molhar naquele temporal, e ela falou: olha, minha senhora, você pode vir mais para cá, eu estou aqui só porque eu estou sem capa, mas senão a senhora vai se molhar. E ele disse que essa mulher não respondeu nada, virou a cara para ele e ainda foi mais longe. E eu falei para ele: você se encontrou com a religiosidade. Porque, irmãos, o que é ser religioso? O que é ser um cristão autêntico e verdadeiro? Se nós estamos acomodados, se o nosso cristianismo está nos oferecendo conforto, pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. O cristianismo verdadeiro, ele fala que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados, nós vamos ser injuriados. Nós seremos perseguidos. E Timóteo fala sobre isso. E o próprio John Wesley, ele começou a ficar preocupado uma vez e ele disse: meu Deus, o povo está gostando muito da gente, eles estão gostando muito de ouvir a nossa pregação. E ele começou a ficar inquieto. Não demorou muito ali, depois de alguns dias estavam pregando ao ar livre, como de costume. Um companheiro de pregação dele foi apedrejado na cabeça e caiu morto. E ele começou a dar graças a Deus, e ele disse: graças a Deus, eu continuo no evangelho da piedade, porque eu ainda continuo sendo perseguido. Então, muitas vezes nós, nessa geração, vemos todas as coisas, uma geração fraca se levantando, pessoas se suicidando por causa de qualquer motivo, as pessoas não têm aquela garra mais, muitas pessoas não têm mais aquela força, não sabem lidar com as frustrações. Nossos filhos não são preparados, como muitos de nós fomos preparados para receber ou não, para trabalhar, e nós criamos isso, vamos trazendo isso para a nossa realidade. De repente não é nós que estamos mais servindo a Deus, e é Deus que tem que servir a nós, porque qualquer incômodo no dedo do pé, nós já estamos pensando em desistir. Esses homens pregavam sangrando da cabeça aos pés. John Wesley era um que ele era cuspido, apedrejado, urinava no meio, fazia um cocô no saquinho e jogava no meio. Assim como muitos desses heróis da fé, desde todos esses séculos XVI, esse começou a ver essa grande reforma na igreja. E nós achamos que Deus tem que deixar tudo confortável, que não pode nos acontecer nada, que não podemos passar por nenhuma provação. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade, né? E aí nós vamos acabar desistindo da fé. Então nós cremos em Cristo, somos seguidores, somos pequenos cristos, como eu falei, nós nos identificamos com a pessoa de Cristo, então nós vamos ser uma cópia submissa de Cristo. Então nós vamos fazer o que Cristo fez, nós vamos amar o que
dia eu sempre dizia para Deus: Deus, a minha personalidade é mais voltada para tarefas, tá bom? Então eu não gosto muito assim das pessoas. O Senhor me dê mais coisas para fazer, porque eu não sou muito de ficar assim, fazer amizade fácil e tal. E o Senhor começou a me confrontar muitas e muitas vezes, e Ele disse: filha, eu amo pessoas, você vai amar coisas? E eu comecei a declarar a partir daquele dia: pessoas são mais importantes do que coisas, pessoas são mais importantes do que coisas, porque eu sempre estava voltada a fazer as coisas do que preocupada em estar com as pessoas. Então nós somos cópias submissas de Cristo. Cristo veio à terra e a Bíblia fala que Ele diz: eu sei porque eu nasci, eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu vou morrer, eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão até o fim. Então, se nós somos cópias submissas de Cristo, nós somos cópias submissas disso também. Nós vamos viver para cumprir uma missão. O religioso, ele tem, imagine um grande círculo. Eu quis fazer slide hoje. Um grande círculo e tem uma poltrona no meio, que é um trono, e você está sentado nessa poltrona, é o teu eu, e em volta desse círculo tem todas as coisas, inclusive religião, inclusive igreja está lá, ministério está lá. Esse é o religioso. Irmãos, isso é religião. Sabe qual que é o verdadeiro cristão? Imagine um grande círculo, um trono no meio desse círculo, uma cruz nesse círculo, é Jesus que está sentado nesse trono, e você tem o teu eu do ladinho desse trono, e aí você tem todas as coisas na tua vida. Esse é o verdadeiro cristão. Nós somos direcionados por tudo. Ele é o dono da nossa vida. Em todas as coisas que nós fazemos, nós vamos perguntar para Ele: Deus, eu devo mudar de emprego? Deus, eu devo mudar de casa? Deus, eu devo mudar de cidade? Deus, eu devo ter um filho agora? E Ele vai direcionando todas as coisas. Esse é o verdadeiro cristão. Só que isso é morte ao eu. Só que o egoísmo, ele faz parte da religiosidade. Nós queremos prazer, nós queremos o conforto. Jesus, por nenhum momento, ele pensou em si mesmo. Nós vemos no Getsemane, quando ele vai, ele diz ali: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: Deus, tem alguma forma de salvar a humanidade de outra maneira, mas Deus, eu me submeto à tua vontade. E eu quero dizer uma coisa para você, e eu e você temos que relembrar constantemente: todos nós, pela lei de Deus, estamos condenados a sermos exterminados, fulminados, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. É isso que nós merecemos, irmãos. Porque graça, nós falamos favor e merecido, mas é muito mais do que isso. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Então nós temos a misericórdia de Deus operando sobre nós. Não há nada de bom em nós se não for produzido por Jesus. É isso que a Bíblia fala. No dia que nós recebemos Jesus, nós recebemos uma semente incorruptível dentro de nós, a Bíblia fala. Uma semente, ela contém o DNA toda do fruto. Não é verdade? Nós plantamos uma árvore, nós pegamos uma semente de uma árvore lá, plantamos, ela vai produzir fruto igual a quem? Vai. A Bíblia fala que nós recebemos então a natureza de Deus em nós. Nós recebemos o DNA, sabe de quem? De Jesus. Porque nós não poderíamos agradar, fazer nada que agradasse Deus, se não fosse pela sua graça. Isso eu quero também estar falando com vocês, que é o nosso tema desse ano. Outra coisa, o cristianismo, ele olha para si mesmo. O que Jesus falou? O que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca, não aquilo que entra. Isaías, ali no capítulo 6, ele diz assim, quando ele teve a visão, de realmente uma visão sobre Jesus, sobre a Trindade, e ele ouve a Trindade conversando, e a Trindade diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: envia-me a mim. Mas ele diz ali: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Antes dessa visão, ele diz 6 vezes: ai de você, povo, ai do povo, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele diz: ai de mim. Havia um pastor americano e ele tinha um jovem muito cheio de potencial na sua igreja. Essa história me chamou muita atenção. E esse jovem não frutificava tudo aquilo que ele poderia produzir. E o pastor um dia indignado falou: mas como que pode todas essas pessoas, você que teria maior condição, você tem mais potencial de todas as pessoas, tem alguma coisa errada. Eu quero que você faça um jejum e peça para Deus revelar o que está de errado no teu coração. Peça para Ele mostrar o teu coração. E esse jovem era muito obediente, ele jejuou. E um dia o pastor estava dormindo, começou a ouvir pedras sendo jogadas na sua janela. E ele sai e diz: pastor, aos prantos, sou eu, pastor, eu preciso conversar. Calma, calma, filho, eu vou fazer um chá para nós. Eu vou abrir a porta e nós vamos conversar. E o pastor falou que quando ele abriu a porta, aquele jovem se jogou ali no chão. E ele disse: pastor, Deus mostrou o meu coração e eu vim aqui pedir perdão diante do pastor e pedir que o pastor ore. Então, muitas vezes, nossa religiosidade, ela julga, ela aponta. Não era isso que Jesus falou para os discípulos: cuide com o fermento dos fariseus. Cada um de nós se preocupa, né? Olhar o nosso coração e fazer a nossa parte. Aí nós vamos alcançar aquilo que o nosso coração deseja ver. Jesus viveu com um propósito. Há muitos homens que falam que um homem sem propósito, é um homem sem razão de vida. Então eu queria te fazer uma pergunta, amado irmão, que eu me fiz: qual o propósito? Qual o propósito pelo qual você está vivendo, no que você acredita? Qual a convicção? Você tem guardado isso no teu coração? Provérbios nos fala sobre legado. O verdadeiro crente, ele deixa legado. Timóteo, ele foi um jovenzinho, muito jovem, já pastor de uma igreja, porque ele tinha o quê? Um legado da sua mãe e da sua. Eu comecei a pensar, eu falei ali em Provérbios 10, fala sobre isso, não me engano, 10:7 ou 10:4, me diz que os homens serão lembrados pelas suas obras. Então quer dizer, você é lembrado pela forma como você vivia a tua vida. E eu comecei a pensar: Deus, que legado eu vou deixar para os meus filhos? Quando os meus filhos, quando eu morrer, como os meus filhos vão ter lembrança de forma de vida? E eu comecei a lembrar da minha mãe. Irmãos, eu fiquei muito quebrantada. E sabe qual foi a imagem que eu lembrei? Aquela mulher, ela era mais baixinha do que eu, mais gordinha, ajoelhada, orando. Era isso que eu lembro da minha mãe. Ela nos ensinou a jejuar, ela nos ensinou a orar. E o meu pai, ele era mais de incentivar a ler a palavra. Então, eu lembro que a Bíblia dele, foi um homem de muitas falhas, mas ele me deixou essa lembrança, com a Bíblia aberta, ali lendo a Bíblia e recitando os salmos. E eu lembro que nós íamos para Vila Velha, e a coisa que ele queria fazer era estar ali lendo a Bíblia lá no alto das rochas. E outra coisa também que meu pai me deixou de legado era não vir à casa do Senhor de mãos vazias, porque quando eu começava a descer a rua de casa, eu lembrava que eu tinha que pegar oferta e o pai dizia: não vá para a igreja de mãos vazias. E eu voltava correndo ali. Então, que forma que você vai ser? Que eu e você vamos ser lembrados pelos nossos filhos? Uma mulher chata, implicante, não sei o quê. Ela cozinhava bem. Ela era uma boa contadora. Ela era uma boa enfermeira. É isso. Tem uma história que me tocou muito. Eu até pedi para eu ouvir uma delas, que é de uma cantora, o nome dela é Ellen. Ela começou a cantar na igreja, ela se destacou muito, e ali vários artistas começaram a convidar ela para cantar com eles. E ela cantou com Lionel. Lionel, isso. E depois ela foi contratada por Michael Jackson.
conviver com pessoas que usavam heroína e ela ficou viciada em heroína. Uma menina que saiu de dentro da igreja, viciada em heroína, e um dia ela teve uma overdose. E quando ela sentiu, ela escreveu uma música, quando ela a respeito dos sintomas que ela teve, da experiência, quando ela sentiu que o coração dela parou de bater, que o pulmão dela parou de receber ar, ela se lembrou de Jesus. E ela começou a clamar: Jesus, Jesus. E ela foi completamente curada. Ela voltou daquela pré-morte onde ela estava, completamente liberta da heroína, completamente curada e restaurada. A primeira coisa que ela fez foi pegar o telefone e ligar para a vovó dela, que morava em Oklahoma. E ela falou: oi, vovó, aqui é Ellen. Oi, Ellen, como você está? Vó, Jesus me visitou e eu estou voltando para Jesus. Eu fui liberta da heroína. Ela falou: Ellen, isso aconteceu porque eu estou há 21 dias trancada na minha sala, sem sair, orando e jejuando por você. E hoje é o 21º dia. Muitas vezes nós não vemos milagres porque nós não somos ousados. Nós tivemos aqui o pastor Zeon nos desafiando a fazer desafios de jejum, de oração, de buscar Deus. E gente, coisa morna muito ruim. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Apocalipse: ou é crente quente, tem que ser crente quente, ou então frio. Porque o morno é vomitar, me dá ânsia. Porque você diz que é crente, mas você não vive como crente. Você vai na igreja, mas você vai fornicar. Você acha que não é pecado isso, é só para aquele. Esse tempo atrás, eu conversando com uma pessoa ali, e ela olhou para mim e falou: eu não acho que é pecado eu transar com meu namorado, porque eu amo ele. E eu falei: puxa, achei que estava falando com uma crente. Porque, irmãos, o novo nascimento, ele acontece aqui dentro. É um convencimento do nosso coração. Paulo era religioso. Depois que teve encontro com Jesus, é que a vida dele mudou. Esse mesmo nós estamos falando, que é o fundador da igreja metodista, o John Wesley, ele fazia boas obras, e ele era um religioso, e ele pregava a palavra, ele estudava a palavra. Mas um dia o irmão dele, o Charles, teve um contato com outro leigo, um grupo que tinham se convertido, tinham tido experiência do novo nascimento. E ele começou a falar: John, você precisa experimentar isso, é aqui, é no coração. E ele foi a essa reunião onde esse leigo estava pregando, e ele era um ministro ordenado, e o irmão dele insistentemente falando: John, você precisa experimentar Jesus aqui no seu coração. E ele começou a ir nessas reuniões, um lugar muito simples, e um dia ele teve uma experiência com Jesus, e ele disse: naquela noite, depois da leitura, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E ele nunca mais foi o mesmo. A história conta que esses homens ficaram horas e horas rolando debaixo da unção e da presença de Deus. Não é à toa que ele deixou um legado de 75 milhões de pessoas hoje na igreja. Então Jesus tinha uma missão. Nós precisamos ser apaixonados, né? Nós precisamos lutar contra as ações do diabo. Eu marquei algumas coisas sobre religiosidade. Religiosidade é legalismo. A Bíblia nos ensina que nós estamos na graça, né? E houve o tempo da lei, nós estamos debaixo do tempo então da graça. Era a graça, depois lei, né? Foi dada a Moisés, as leis. E o que Jesus veio dizendo? A lei diz: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou com ela.
E ele começa falando todas essas coisas. A lei dizia isso, mas eu digo isso. Quer dizer, não ficou mais fácil. Ficou algo ainda mais difícil de ser alcançado. Mas a lei nenhum homem podia alcançar. Então ninguém poderia agradar a Deus, porque era só pela humanidade, não era possível cumprir a lei. Então Jesus veio nos trazer a sua graça. A Bíblia nos ensina que pela graça nós somos salvos. Mas não é só isso. A graça, ela é uma semente plantada em nós, trazendo em nós o DNA de Jesus. Somente através da graça, a Bíblia fala muito sobre isso, nós somos capazes de agradar a Deus. Então nem eu e nem você podemos agradar a Deus se não for pela própria providência divina, que é a graça de Deus. Eu quero ler aqui para vocês alguns conceitos de graça. A graça é um dom de Deus, dado a cada um de nós, ela não é conquistada merecida, ela é dada gratuitamente. Strong diz influência divina sobre o coração e o reflexo na vida. Não somente perdão de pecados, mas é a presença de Deus em nós. A gente já vai ler lá em 1 João. Então também é o imerecido revestimento de poder que nos dá a capacidade de fazer o que a verdade requer de nós. Então tudo que a Bíblia nos orienta a fazer é através da graça que nós alcançamos. Se não for pela graça de Deus, nós não conseguimos viver uma vida que agrade a Deus. Então a graça, ela é um poder, ela é uma capacitação do próprio Deus para nós fazermos aquilo que a Bíblia, que a verdade requer de nós. O que é a verdade? É a palavra. A Bíblia fala então que é o próprio Jesus, porque Ele é o Verbo. Então graça e verdade vieram através de Jesus. Se nós formos ler, é João 1, 16 e 17, não é 1 João, é o Evangelho de João. Diz assim: todos recebemos da plenitude graça sobre graça. Plenitude, graça sobre graça, está falando disso, da plenitude de Deus, uma semente incorruptível plantada em nós. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, essa plenitude fala dessa natureza dele em nós. Então nós temos a natureza de Jesus Cristo em nós. O objetivo dessa graça é o crente agradar a Ele, não é para agradar a nós mesmos. Está entendendo que o cristianismo não é muito confortável, não é que não traz conforto ao nosso coração, ele não traz uma vida confortável. Porque a verdade, ela nos confronta, ela confronta a nossa carne, ela confronta o nosso pecado, ela confronta a motivação do nosso coração. Então essa semente, ela tem todas as qualidades, tá? O mesmo DNA, né? Isso foi plantado em nós quando? No dia que nós nascemos de novo. E essa nova natureza, juntamente com o Espírito Santo de Deus, nos leva à conquista das promessas. Só que a graça, esse poder de Deus em nós, ela tem um acesso. E o acesso a essa graça se chama fé. Então, eu queria que vocês aqui imaginassem aqui em que vocês fossem um grande reservatório da graça de Deus, do poder de Deus, da capacitação de Deus. E eu sou aqui uma mulher que preciso da graça de Deus, mas eu preciso de um acesso. Então aqui, amor, pode ficar de pé um pouquinho? Estender os braços aqui, lá, um para lá e um para cá. Aqui o Mário é como se ele está representando a fé. Ele abriu acesso à fé, abriu acesso à graça de Deus. Então imagine uma cidade, um grande reservatório de água. E existem tubulações por todas as ruas. E você no teu quintal precisa daquela água, mas você não tem uma tubulação que pegue ali, testar para você usufruir e traga para dentro da casa para você usar. Então não adianta ter a
graça se você não tem a fé, porque esse poder de Deus é acessado pela fé. Por isso que o versículo diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós agradamos a Deus somente através da graça dele em nós. Mas nós acessamos através da nossa fé. E eu marquei uma frase aqui, duas frases que eu quero ler para vocês, que diz assim: a graça nos cobre. Então a graça não é só para perdão do nosso pecado, ela é uma cobertura para nós. Mas além disso, ela é uma influência divina em nosso coração, com o reflexo do poder de Deus em nossas vidas. Ela nos capacita a vivermos a verdade. O poder da natureza de Jesus plantado em nós nos capacita a vivermos uma vida que agrada o Pai. A verdade vem pela graça. A lei dizia: eu vos digo, e Jesus disse: eu, porém, vos digo. A graça nos instrui, a verdade, mas ela também, a verdade nos instrui, mas ela também, a graça nos transmite poder, um potencial acima do potencial humano, para nós agradarmos a Deus. Só tem uma coisa: precisa da vontade do homem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você conhecer a verdade, se você meditar na palavra, se você ler a palavra, você amar a palavra, você vai ter fé. Através da oração, do relacionamento com Deus, você vai estreitando isso. E a tua fé vai sendo fortalecida para você viver essa vida de poder. E através da graça de Deus. Por isso que crente de verdade, ele lê a palavra e ele ora. E Jesus está no trono do seu coração, guiando todas as coisas. Então muitas vezes a gente vem para Jesus e tem uma vida frustrada, porque nós queremos obedecer o que nós gostamos na Bíblia. E aquilo que nós não gostamos, nós não queremos obedecer. Foi lá. Foi aí. Aqui está ligado. Está ligado os dois botões. Então, se nós obedecemos na palavra só aquilo que nós gostamos, sabe quem que é o teu Deus? Não é Jesus, é você mesmo. Sou eu mesmo. Aquilo que eu vou fazer, só aquilo que eu gostei. Aquilo que eu não gostei, eu não vou fazer. Então não é a Bíblia que está nos direcionando. Somos nós mesmos. Não é verdade? Vocês estão vendo, irmãos, como a palavra nos confronta? A palavra nos confronta, mas só através do confronto é que há cura e que há transformação. Então, aqui nós temos que encerrar, porque nós precisamos orar. A Bíblia nos fala em Romanos 6,14 que o pecado perdeu o domínio sobre nós quando nós nascemos de novo. Então, esse negócio que diz assim: é muito difícil, não dá para viver, nós solteiros não podemos viver sem transar, nós casados não podemos viver sem pornografia, sem trair, sem mentir, sem roubar. Quando nós pensamos assim, nós estamos invalidando a graça de Deus. E nós dizemos: olha, este pecado, ele é tão forte que a graça de Deus não cobre ele. A Bíblia diz que o domínio do pecado foi quebrado sobre nós. Então nós temos condição de resistir. Mas é nós que temos que resistir. Antes de você nascer de novo, você dizia: eu não posso resistir à pornografia, eu não consigo resistir. Através da graça de Deus, nós podemos resistir e ter sucesso. Antes você não conseguia nem resistir, tentava resistir e você não tinha sucesso. Com a graça você resiste e você vence. Só que quem tem que fazer isso? Nós. Então não é dessa forma que nós cooperamos com a graça de Deus, né? E uma frase que eu li que eu gostei muito, que ela disse: a graça de Deus é a mão de Deus estendida em direção à humanidade.
Então eu creio e aí eu posso acessar essa fé. Você entendeu? A graça é a mão de Deus estendida à humanidade. A nossa fé é como se fosse a nossa mão estendida na direção de Deus. E essa graça, ela nos capacita a viver uma vida santa diante de Deus. Mas a graça ela não vem só para nos salvar, ela não vem só para nos perdoar, ela não vem só para que nós tenhamos uma vida santa. A graça vem para que nós vivêssemos todas as promessas de Deus. A graça, se você crê que você tem fé, então para ser perdoado você vai ser. Então eu tenho fé para ser perdoado e salvo, vai ficar só nisso. Não, eu creio que eu tenho graça para ser perdoado, ser salvo e viver uma vida santa. Você vai até aí. Mas se você crê que você foi perdoado, você foi salvo, você tem condição de viver uma vida santa sim, e que você pode fazer aquilo que Ele orienta a fazer, você vai fazer. Então a graça, ela nos leva a viver as promessas de Deus. A graça não produz se ela for recebida em vão, quando nós resistimos à palavra. Paulo fala sobre isso, eu não vou poder ler, porque não temos tempo. Fala sobre isso, quando a graça de Deus é recebida em vão, quer dizer, você não tem disposição de obedecer. Você não tem que ter um coração voltado para Deus. Você deixa a rebeldia tomar conta e decidir, e dar a última palavra. Então é isso que eu queria que vocês gravassem. Eu quero que você fique de pé e que você fizesse essa pergunta a você mesmo. Meu Deus, eu tenho sido cristão autêntico? Porque, irmãos, de tempos em tempos Deus vai nos aprofundar. Eu lembro uma vez que eu estava buscando, eu fiz para Eliane no jejum de 40 dias. Nós fizemos, nós orávamos juntos. E todos os dias nós orávamos juntas. Depois dos últimos 10 dias nós orávamos individualmente na nossa casa. Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de fazer o reencontro naquela época que eu não tinha feito. E eu fui para Guarapuava. E a primeira ministração era voltando ao primeiro amor. Deus me tocou de uma maneira tão profunda naquele dia. Caíram as escamas dos meus olhos. E eu disse: Deus, eu sou uma religiosa. Deus, eu sou uma religiosa. Porque, irmãos, se nós não amamos as pessoas como Deus amou, se nós não se compadecemos do próximo, se não temos disposição de fazer aquilo que Ele mandou e aquilo que Ele ama, que são as pessoas, que tipo de cristãos nós somos? E eu chorei 2 horas aquela vez. Eu me encostei num quadro ali, ela numa sala de aula, e eu tive a primeira consciência de que eu era religiosa. Já batizava no Espírito Santo, com 9 anos. Todas as vezes que dava, eu aceitava Jesus quando eu era pequena. Mas aquele dia o Senhor me mostrou algo além. Uma coisa que é oposta à fé é o orgulho, né? Porque a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos. Abacuque 2,4 fala: eis o soberbo, sua alma não regrega nele, mas o justo viverá pela fé. Então ele está dizendo o seguinte, né? Que aquele que não é humilde, ele não vive pela fé. Então a fé e a humildade andam juntas, assim como o orgulho, né? E a incredulidade também. Irmãos, eu entendo de orgulho. O orgulho é algo que nós temos que matar todos os dias da nossa carne. Se você diz que não tem problema de orgulho, você está enganado. É algo que nós temos que decidir todo dia. Meu pai era muito orgulhoso e ele ensinou a gente a ser orgulhoso. Então, eu reconheço bem facilmente o orgulhoso. Porque eu sabia como era o meu coração. E eu sei como Deus tem tratado cada dia o meu coração. Um dia eu disse: Deus, eu quero te agradar. E ele disse: maravilha, mas você não é capaz nem de submeter o seu marido e ficar de boca calada? Ah, mas eu não enxergava isso, né? Estava tudo certo. Então eu oro para que hoje Deus desvende os nossos olhos.
O verdadeiro cristão que vive uma vida na graça de Deus, ele não é movido por lucro pessoal, por ganância. Ele não faz as coisas para sua própria benefício. Mas o cristão que vive na graça de Deus, ele vive para trazer percepção, recurso, benefício do poder divino a quem ele influencia. Ele vive para atender a necessidade da humanidade sofredora. E assim, naturalmente, o cristão floresce, frutifica e tem as suas necessidades supridas em Deus. Glória a Deus. Então eu queria que você se perguntasse: Deus, eu tenho sido religioso? Deus, há quanto tempo eu tenho dado vazão para a religiosidade? Há estudos que dizem que quando as civilizações entram em crise, eles procuram uma religião. Mas não é isso. Para elas não acabarem, elas começam a procurar religião. Não. A humanidade não tem futuro nenhum sem Jesus. Qual a motivação do teu coração? Por que você tem vindo na casa de Deus? É um texto que eu chorei muito preparando essa palavra. E eu quero finalizar aqui mais uma vez, até a 20ª vez eu finalizo. E é a carta à igreja de Laodiceia. Nós vemos primeiro ali a carta que me chamou muita atenção, à igreja de Filadélfia. E era só elogios, né? E ali fala, eu sei que, né, eu vou até ler para vocês. Vejam, diz assim: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. E ele prossegue ali. No final desse capítulo, ele tem a carta a Laodiceia. E ele fala ali: eu tenho contra você que não és quente nem frio. Você abandonou o primeiro amor. E ele começa a falar, e uma das coisas que Deus falou para mim foi a parte que ele diz: compre colírio para mim, de mim, para você ver. Porque você acha que está bombando, mas você está cego e nu. Você acha que é rico, poderoso, mas você está cego, você está pobre, você está nu. Ele diz: compre ouro de mim, compre colírio de mim, compre vestes santas de mim. Aquela igreja estava cega, havia soberba, eles se achavam muito bons, né? Que nós não sejamos aquele crente: ó, eu tenho a salvação e aquele não tem. Sabe qual era a pregação que atacou terrivelmente esses homens na reforma da igreja? Porque eles pregaram para a igreja dizendo assim: vocês são tão pecadores quanto as prostitutas das ruas. E aquilo deixou os homens furiosos, porque nós carecemos tanto da misericórdia, do perdão de Deus, quanto uma pessoa que não conhece. Só que nós já conhecemos, e Deus quer te levantar com poder e com autoridade nesse ano de 2017. Ele nos deu essa palavra porque Ele quer fazer conforme esse texto de Atos 4:33, que diz que todos os crentes operavam ali em maravilhas, eles fluíam na graça de Deus. Os apóstolos operavam milagres, prodígios, maravilhas, mas todos os cristãos ganhavam e estavam debaixo de uma graça poderosa de Deus. É isso que Deus deseja. Por isso que Deus, no seu amor, nos trouxe essa palavra. Ele diz para nós: sejam apaixonados por mim.